O pior foi depois que a gente se apresentou. Meu inglês não é muito bom e eu gostaria que a entrevista fosse em português, por favor. Aí eu não sei se ela fingiu que não ouviu ou ela não me entendeu. Só que ela não deu ideia. Começou a me bombardear em inglês. A sensação, primeiro, foi de frio. Muito. A gente chegou praticamente no cume, no pico do inverno. Ele perguntou 4 ou 5 perguntas somente, pegou os documentos e falou: bem-vindo aos Estados Unidos. É o que desde criança eu sempre mantinha essa chama dentro de mim. Ó, não tenha medo, vai que vai dar certo. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje eu tô muito animado para trazer mais um bate-papo especial sobre estudo nos Estados Unidos. Se você acompanha o nosso canal, você já sabe que aqui a gente fala sobre tudo relacionado ao visto americano e a vida nos Estados Unidos. E hoje eu tô aqui para conversar com uma família que passou pelo processo do visto de estudante e já tá vivendo essa experiência na prática. Quem tá aqui com a gente hoje é o Ronan e a Laine, que decidiram embarcar juntos nessa jornada para a terra do tio Sam e, claro, essa mudança não envolveu só eles, foi uma decisão em família, inclusive viajaram ali com o pequeno Miguel. Antes da gente entrar nos detalhes dessa história, eu quero deixar que eles se apresentem. Então, Ronan, Laine, contem pra galera um pouquinho sobre vocês. Olá, eu sou o Ronan, né? Eu sou de São Gabriel da Palha, do Espírito Santo. Eu atuo como advogado, eu dava aula na escola estadual e resolvimos embarcar nessa aventura do desconhecido para buscar o conhecimento. Eu sou Laine, eu atuo na educação infantil. Bacana, bacana. E pessoal, como é que surgiu essa decisão de estudar nos Estados Unidos? De quem que veio essa ideia? Eu, desde pequeno, do interior, né, como eu disse que eu venho, sentia dentro, né, de uma chama. Falei assim, eu tenho que descobrir coisas novas do mundo. Ou seja, eu sempre fui curioso, né? Eu sempre fui para buscar novas situações, ou não sei, eu procurava saber, pesquisar. E com o aprendizado do dia a dia, da vivência, fui na questão do direito, fui lendo, fui pesquisando e descobri que teria a possibilidade de trabalhar com alguma coisa mundial, digamos assim. Eu falei no primeiro dia de aula que eu seria um diplomata e todo mundo riu. Mas não que eu não seja, né, hoje, mas o que a vivência do meu dia a dia das pessoas foi criando essa situação de buscar conhecimento, independente da idade, né, independente de profissão, independente de condição financeira. Você busca o conhecimento hoje, está muito fácil, digamos assim, acesso às coisas. Então, conversando em família, né, depois conheci a Laine, a gente foi conversando e eu fui me adaptando. Nesse meio termo, eu descobri que eu tinha uma descendência italiana, né? Fui descobrir essa situação toda, fiz o processo, fui reconhecido cidadão italiano, fiz a cidadania da minha família, né? Depois eu descobri que a minha esposa também tinha ascendência italiana, fiz o reconhecimento da cidadania italiana deles todos, e com isso abriu mais portas para o mundo. Falei, Itália. Aí da Itália, dessa situação, me abriu uma oportunidade dos Estados Unidos, que eu descobri que eu poderia visitá-lo sem a exigência de uma entrevista consular, né, ser uma entrevista de visto. E foi onde que a gente decidiu fazer uma viagem para os Estados Unidos, né, para conhecer. Nessa viagem eu vi primeiro com meu cunhado e outro amigo, conhecemos um pouco, deixei ela indo em casa. Na segunda viagem a gente decidiu fazer, então você já que quer, vamos tentar? Vamos, então vamos conhecer o país, já que a gente tem essa oportunidade. Aí foi quando eu e ela viemos, né, uma segunda oportunidade, conhecer o país, se era realmente aquilo que a gente gostaria de viver, né? Se era aquela experiência que a gente gostaria de ter. Então, depois dessa segunda viagem para cá, a gente decidiu, né? Falei assim, não, vamos tentar alguma coisa nos Estados Unidos, porque o inglês hoje, na atualidade, é necessário. Avisando, né, para quem está assistindo, vocês tiveram a oportunidade de ir para os Estados Unidos sem o visto americano, né, sem o visto de turismo americano, o B2, vocês foram com o passaporte europeu porque vocês tinham
a cidadania, né, italiana. E aí eu queria entender para você, Laine, como é que foi para você essa decisão? Você teve uma dúvida no começo, apresentou essa ideia, ou você já sabia ali que você queria embarcar também nessa experiência? Essa ideia foi mais minha do que dele. Foi eu que insisti nele para vir para cá. Depois que eu conheci aqui, a gente veio no ano passado que eu vim, agora a gente vai encarar, a gente vai, vamos tentar. Que foi aí que a gente tentou e estamos aqui, né? Acham que essas viagens, né, que vocês fizeram ajudaram vocês a tomar essa decisão de viajar para os Estados Unidos? Sim. Vocês aplicaram o visto agora, né, o visto F1 em família. Vocês aplicaram também com o Miguel. Ele está com quantos anos? 3. 3 anos. E como é que foi organizar tudo isso, que o Miguel se adaptasse bem também a essa mudança? Porque, querendo ou não, é uma grande mudança, né? Sim, exatamente, porque como a gente veio para reconhecer, né, o local, a gente teve essa oportunidade de não ter necessário o visto, né, para poder vir e tal, mas foi uma experiência muito válida, porque a gente viu como funcionam as escolas, a gente viu como funciona a educação, né, das pessoas, da segurança em si. Seria uma oportunidade muito legal para ele. Como ele é um menino esperto, graças a Deus, um menino curioso também, talvez puxou um pouco o meu lado disso. Ele se adaptou aqui mais do que a gente. Já chegou, já brincou com as pessoas. Ele não teve um contato com a língua, né, antes de vir para cá. Depois daqui ele começou a ver os vídeos, né, de cores, de letras, e fala o alfabeto perfeitamente. A pronúncia dele está excelente. A gente teve uma visita de um amigo também nosso, recente aqui na minha casa, viu a diferença de 3 meses, né, que a gente está aqui praticamente, da evolução que ele teve, né, de criança para estar bem maduro na questão do início, né, do start do inglês. Até mais que eu no momento, para ser sincero. Que legal. Eu já quero entrar, já eu vou entrar nessa parte, né, sobre a experiência de vocês nos Estados Unidos, mas eu quero voltar um pouquinho e entender como que iniciou esse planejamento, como que vocês conheceram a Move, por exemplo, foi pela internet, foi indicação, como que iniciou tudo isso? Sempre fui curioso, sempre fui buscando conhecimento, buscando vídeos, né? A gente já assistia alguns vídeos no YouTube, eu particularmente já gosto, né, de história, enfim. E quando a gente descobriu que a gente poderia ter essa oportunidade aqui nos Estados Unidos, eu comecei a pesquisar coisas mais voltadas ao país. E onde foi que alguns vídeos me chamaram a atenção. Aí aparecia vídeos do Olive e do Chris. Uns vídeos de tanta simplicidade e tanta qualidade que ele queria passar essa situação que me cativou. O vídeo deles foi sensacional. Mostrei minha esposa, né? Ela gostou, inclusive. Primeiro vídeo que eu mostrei, ela já... Não, esse rapaz aqui... Tem talento. Ele mostrou que ele tinha assessoria, a gente ficou até com medo, com dúvida e tal, porque nesse mundo a gente sabe que existem pessoas e pessoas, né? São pessoas boas, pessoas ruins, empresas boas, empresas ruins. Mas a Move me cativou, né? Quando eu senti uma paz, quando eu falei, vou escolher a Move para ser minha assessoria. E foi onde que foi a melhor coisa que eu acho que eu pude ter feito nessa decisão de Estados Unidos e decisão de alguém me ajudar nesse processo. Olha só que legal. Aliás, isso acontece muito, né? Para você, inclusive, que está assistindo, aqui no canal mesmo tá cheio de conteúdo sobre o processo de estudar nos Estados Unidos, desde dicas sobre a aplicação do visto, até entrevista, né, com outros estudantes que passaram por todas as etapas e já estão vivendo essa experiência. Então, se você está assistindo e quer entender melhor como que funciona cada passo dessa jornada, já aproveita para explorar os vídeos aqui do canal também, porque tem muita informação valiosa para te ajudar no planejamento, assim como ajudou no planejamento do Ronan e da Laine. Quanto tempo levou desde o início do processo até vocês terem o visto aprovado? Eu acho que dentro da contratação e a efetivação da entrevista mesmo, enfim, foi 2 meses, no máximo 3 meses, porque foi uma situação que a gente mesmo que esperou, pediu, né? A gente pediu a nossa visa manager, a gente falou assim, olha, a gente gostaria, mas vamos esperar, que eu tinha uns compromissos, né, até de trabalho, era época de eleição e tal, e eu tinha uns compromissos. Falei, eu não posso parar meu trabalho, infelizmente, para poder ver isso. E depois que acabar esse período, a gente começa. E foi coisa de 1 semana. Acabou, a gente marcou para outra semana e foi onde eu fui fazer a entrevista. Foi coisa de 2, no máximo 3 meses. Qual que foi a percepção de vocês depois daquela primeira reunião que vocês têm com a Visa Manager de vocês? A gente fez todo o acompanhamento do preenchimento, né, das fichas e tal, perfeito, muito, muito bem assessorado, porque eu pensei em fazer sozinho.
né? A gente, antes de contratar, a gente até pensou, vamos fazer sozinho, que eu consigo, eu vejo, já vi situações, inclusive já tinha uma certa familiaridade com o tipo de processo, né? Mas depois a gente voltou assim, não, cada um com o seu propósito, né? Eu tenho o propósito de ir, eles têm os propósitos de me ajudar. Então foi aí que a gente falou, não, se eles são profissionais, a gente confiou no que a gente foi visualizado, então vamos dar essa oportunidade e pedimos, a gente sempre pede a Deus orientação e sabedoria. Foi onde que ele trilhou nosso caminho, falou, vamos contratar, e daí em diante toda essa assessoria foi maravilhosa. Depois disso, teve a situação do preenchimento, né? Como preencher, enfim, toda essa burocracia, né? Que tem todo esse detalhe, esse carinho, né? De estar orientando a gente. Foi muito, muito excelente. Foi muito bom mesmo, porque não deixou dúvidas, né? Todas as dúvidas que a gente tinha, a gente perguntava e eles tiravam, né? Eu mesmo, eu ficava até com vergonha de tanta pergunta que eu fazia, para tentar entender mesmo o processo, né? Como que é e tal, e não ter erro. E assim, mudou muita coisa do planejamento de vocês, do planejamento inicial de vocês, no sentido de, olha, a gente começou a pesquisar sobre visto americano, a gente começou a maturar essa ideia de viajar para os Estados Unidos, de estudar nos Estados Unidos. Quando vocês tiveram essa primeira reunião com a Visa Manager de vocês sentiram que mudou muita coisa do planejamento inicial de vocês? Ou não? Vocês mantiveram bastante coisa? Para ser sincero, mudou, porque a gente estava pensando uma situação, aí depois da conversa a gente acabou entrando em outro caminho. A gente estava com receio de vir com visto, porque não era o indicado para a gente poder estudar, né? Que a gente tinha a oportunidade de vir com visto de turismo, né? Como se fosse, mas daria a oportunidade de estudar. Aí foi onde que a gente analisou todas as circunstâncias e foi colocado para a gente a nossa estratégia, e eles colocaram uma estratégia que se encaixaria nos nossos planos. Aí foi onde que essa orientação prévia, né, da nossa Visa, que traçou os novos objetivos. Então a gente caminhou junto, tanto com o meu pensamento, né, com o nosso pensamento de família, tanto com a orientação da Move, que foi para a gente descobriu muitas coisas que se não fosse talvez essa orientação para onde a gente foi, a gente talvez não teria sentido mesmo como é o país, sabe? As situações, coisas legais que aconteceram com a gente. Que legal, olha só a importância de um planejamento, né? Porque por mais que às vezes a gente se planeje, a gente pesquise ali na internet, a gente vai encontrar uma porrada de informações ali e às vezes é difícil a gente pegar só aquelas informações que são válidas pra gente, que são válidas para o nosso processo, para a nossa realidade. Então, ter essa pessoa, ter uma Visa Manager que vai pegar vocês ali na mão e ajudar vocês em cada passo, cara, isso é muito importante para o sucesso, né, para o resultado ali final, que na verdade final é um modo de dizer, né? A aprovação do visto é só o primeiro passo para a história que vocês estão construindo nos Estados Unidos. Mas uma parte que eu gostaria de saber de vocês, que eu particularmente acho que é a parte mais divertida de todo o processo, é a simulação para entrevista. Como é que foi a simulação para entrevista de vocês? Eu gosto muito de ouvir os feedbacks dessa reunião. Foi muito bom, não. Foi muitas perguntas. A gente foi bombardeado lá. Mas essa preparação que a gente teve foi exatamente isso. Nos preparando, sabe? É quando o soldado prepara para ir para a guerra. Foi exatamente essa situação que a gente passou. Essa simulação da entrevista, a gente fez à noite, né? Para aquela questão do nosso trabalho, mas foi uma situação, um divisor de águas. Porque nos deixou mais confortável para uma situação real. Né? Sabe quando a gente prepara, eles falam, né? Prepara antes para a batalha ser mais suave. Então foi exatamente isso que aconteceu. Algumas perguntas, algumas situações que a gente poderia enfrentar foi nos exposta, e a gente falei, será que realmente é isso e tal? E a simulação realmente foi verídica. É uma simulação como se eu tivesse realmente sentado ou em pé de frente ao agente consular. E foi primordial para o nosso crescimento, né? Até mesmo como se comportar em ambientes de consulado, né? Porque é uma situação diferente, né? O jeito, a forma, o tom de voz, tudo conta
Não que a gente passe, para a gente passar realmente a nossa verdade, porque às vezes a situação do medo, da ansiedade, te deixa muito nervoso, né? E isso faz com que as pessoas às vezes reprovem, não por uma situação que ele falou errado, mas às vezes por nervosismo ou responder uma situação diferente do que foi perguntado, não uma interpretação equivocada. Então essa preparação foi para a gente sensacional, tanto para mim quanto para a Laine também, que ela que fica um pouco mais nervosa do que eu, para ela acredito que foi a salvação. No dia da entrevista, como é que estava o coração de vocês? Vocês estavam tranquilos, estavam nervosos, ansiosos? Como é que estava quando vocês chegaram ali já na calçada do consulado? O meu coração estava ansioso, mas sereno. O da Laine já estava um pouco mais saindo pelas mãos já. Sim. E aí vocês fizeram a entrevista em qual consulado? A gente fez na embaixada, a gente fez em Brasília. Então vamos lá, é uma situação que a gente aproveitou para conhecer a capital, né? Que a gente nunca tinha ido a Brasília, aproveitou, fez o útil ao agradável. Que bacana, que bacana. E o agente consular que atendeu vocês, ele era homem ou era mulher? Era uma mulher de idade média, né? Aproximadamente uns 42 anos, um pouco mais. Ela estava mais séria ou ela, né, foi mais gente boa ali com vocês? Ela teve a seriedade, né? Mas o pior foi depois que a gente se apresentou, né? Já cheguei para ela, me apresentei, né? Dos cumprimentos. Aí eu já entreguei os papéis. Aí ela já olhou e tal. E já começou a conversar em inglês comigo. Ela já iniciou a entrevista fazendo perguntas em inglês. Exatamente. Na simulação, a gente já tinha se preparado, né? Por essa questão toda. E eu realmente já tinha estudado. Falando com ela, olha, meu inglês não é muito bom. E eu gostaria que a entrevista fosse em português. Por favor. Aí eu não sei se ela fingiu que não ouviu ou ela não me entendeu. Só que ela não deu ideia. Começou a me bombardear em inglês. Todas foram umas 5 perguntas, aproximadamente, em inglês. E eu mantive a seriedade de responder em português. Assim, alguma dessas perguntas acabou pegando vocês de surpresa? Além de ter sido feita perguntas em inglês ali? As 5 primeiras perguntas foram em inglês. E eu já tinha respondido ela na primeira pergunta que meu inglês não era muito bom. E eu gostaria que a entrevista fosse direcionada para o português. Não me deu ideia, fez as 5 perguntas em inglês. E eu, como eu já tinha estudado as perguntas em português, eu assimilei, né, com o meu inglês um pouco fraco, mas eu consegui tentar pegar as melhores frases dela ali e descobrir e respondi em cima do que ela estava me perguntando. Né? Aí depois dessas 5 perguntas, ela começou naturalmente, como se eu nem tinha chegado ali agora, em português. E começou a me fazer mais perguntas e mais perguntas em português. E ela estava sendo, ao mesmo tempo, tranquila, né? Mantendo a seriedade, e ela me deixando um pouco nervoso. O que vocês acham ali que fez a diferença para a aprovação do visto de vocês? Graças à simulação, a gente já foi preparado. Embora que na entrevista fosse coisas diferentes que ocorreu, né, com a gente, mas a gente já tinha experimentado, né, de certa forma, essa sensação. E foi onde que essa seriedade que eu passei nas minhas respostas, mesmo em português, ela me fazendo em inglês, foi o diferencial. Porque eu estava convicto e seguro das minhas decisões, do que eu queria. A Laine, nesse momento, viu que eu estava ficando um pouco nervoso. Ela assumiu algumas perguntas. Aí a gente consular começou a direcionar algumas perguntas para ela. E foi também um treinamento que a gente teve na simulação. Né? E foi também uma situação que eu já estava preparado que ela poderia tentar me desvirtuar, tentar me desestabilizar para me contar algum tipo de história, enfim, sair do meu propósito. Olha só a importância, né, do preparo, porque não é só você levar a sua verdade, por mais que você esteja levando a verdade, por mais que você esteja ali, né, de corpo e alma
muitas vezes o agente consular pode fazer alguma pergunta, né, que vai te deixar nervoso, que pode te desestabilizar emocionalmente, e é importante você ter esse preparo, você ir preparado para a entrevista, porque não é só sobre a sua verdade, né? É você saber como passar isso de uma forma convincente para o agente consular, né? Então, é extremamente importante que você se prepare para a entrevista. E aí, quando vocês ouviram que o visto de vocês tinha sido aprovado, como é que foi a sensação? Deu um erro no sistema, né? Lá deles, na hora que ela estava lendo nossos passaportes. Aí ela falou, espera ali. E a gente já estava meio que quase desistindo, sabe? A gente não foi aprovado, foi muita pergunta. E daí ela começou a escanear isso e deu erro. Eu falei, nossa, agora que a gente não vai ser aprovado mesmo. Ela pediu pra gente aguardar na fila. Aí outra pessoa, pai e um filho, foi para um visto de turismo, se eu não me engano. Passou na nossa frente. Ela fez 3 perguntas para as pessoas, para os pretendentes. 3 perguntas. E foi aprovado. 3 perguntas. Depois disso, ela foi e nos chamou, né? E não entregou nada para ele. Nada para ele. Nem um papel, nada. E não falou que foi aprovado. Aí ele voltou para o nosso lado e perguntou a uma moça, né, que estava do atendente lá. Falou assim, não, se ela não te entregou nenhum papel, seu visto foi aprovado e vai chegar pelo correio. Ok. Aí eles foram embora e ela chamou a gente. Aí ela pegou os papéis. Aí ela colocou o papel assim. Aí ela empurrou nossos papéis e puxou o nosso passaporte. Aí ela falou assim, o passaporte de vocês vai chegar pelo correio. Aí como a gente já tinha ouvido a resposta, né? Então eu falei, nossa, nosso visto foi aprovado. Caramba, então foram alguns segundos ali, ou minutos, né, de tensão antes de ter o visto aprovado. Ela fez vocês esperarem ali, então. Foi exatamente. E na pegadinha, né? Ela entregou o papel e puxou o passaporte. Falei, você foi... Bacana. E agora vocês já estão nos Estados Unidos. Como é que foi a chegada de vocês aí? Como que foi quando vocês chegaram, né? Desceram do avião? Como é que foi a sensação? Como que foi passar pela imigração? A sensação, primeiro, foi de frio. Muito. A gente chegou praticamente no cume, no pico do inverno, né? A gente chegou no finalzinho de janeiro. E na cidade que a gente foi, tinha 7 anos que não nevava. 7 anos. E a gente tinha chegado e a neve ainda estava no meio da rua, nas casas. Mas a gente não viu a neve em si naquele momento. Então a gente chegou no frio, né? A gente já esperava, né? A gente já tinha visto a previsão do tempo, enfim, tudo preparado para isso. Até nosso filho, né? Questão que nunca tinha vindo um frio tão extremo, né? E a gente desceu do avião já meio que ansioso, né? Eu falei, nossa, se na entrevista lá do consular foi daquele jeito aqui, eles vão chacoalhar a gente, porque eu já tava meio que esperando. Só que como a gente já tinha passado a experiência de imigração antes, né, vai ser tranquilo, a gente responde o que a gente tem que responder e vai ser sucesso. Aí chegando no guichê, né, do atendimento, não tinha muita gente, graças a Deus. A gente foi rápido, era um homem, jovem, e provavelmente de descendência latina, né, hispana, que a gente fala. E começou a falar espanhol com a gente. Perguntou, falei, a gente veio estudar inglês e tal. Em inglês, né? Inglês pequeno, fraquinho. Vocês são de onde? Ele perguntou, né, da gente onde a gente era, a gente respondeu. Disse, compreende espanhol? Como eu compreendo um pouco de espanhol, aí eu falei, tudo bem. Aí ele começou a me perguntar algumas coisas em espanhol e eu respondi. Ele perguntou 4 ou 5 perguntas somente, pegou os documentos e falou, bem-vindo aos Estados Unidos. E quais foram as primeiras impressões quando vocês saíram do aeroporto? Teve alguma coisa que surpreendeu vocês quando vocês chegaram? Foi a situação da cidade mesmo, né? Enfim, a gente desceu no aeroporto de maior conexão dos Estados Unidos. É o aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos. Então a gente viu a estrutura e como as coisas funcionam. E infelizmente a gente já fez logo uma comparação, né? Da onde a gente veio e tal, da onde a gente vive, infelizmente, pela organização, né? De povo, que tudo deve funcionar dentro da sua situação e a organização, por ser muito grande,
muito organizado, tudo no horário, tudo funcionando perfeitamente. Embora estava fazendo muito frio, né? E tinha congestionamento de carro, tudo funcionava, todo mundo ali organizado para poder pegar seus destinos, suas conexões, enfim, seguir a sua vida. Nada que atrapalhasse, né, sua vida, alguma burocracia a mais. É aquilo, ponto. Fez, passou, perfeito, segue sua vida, não tem nada para atrapalhar. E é isso que é importante que a gente vê aqui, que ninguém quer atrapalhar você, seu crescimento. Você, como em qualquer lugar do mundo deveria ser, né? Você seguindo suas leis, as regras e fazendo tudo como deve ser, nada te atrapalha. Exatamente. E o Miguel, que é o caçulinha da família, como é que ele tá lidando com essa mudança? Ele já tá adaptado? Tem os parques aqui, né? Onde a gente tem. Aí ele já pede para os parques, já tem bastante animal aqui onde a gente vê muito animal silvestre, coisa que no Brasil a gente não via. E aqui, impressionante, uma coisa que me impressionou mesmo foi essa questão da fauna. É bem rica, a gente vê tartaruga atravessando, caranguejo atravessando o asfalto, aqui onde a gente está morando. E ele se adaptou tão bem, porque ele vai nos locais e ele cumprimenta as pessoas. Ele fala hello, olá, né, em inglês, hello, hi, como você vai, enfim, conta os números e as pessoas começam a conversar com ele. Pergunta como tá seu dia, e aí deseja um bom dia para ele, ele fala good, happy good day. Tá bem adaptado a essa situação, bem carismático as pessoas aqui. As crianças, elas se adaptam muito mais rápido, né? Diferente de nós adultos, a gente tem vergonha, às vezes, mesmo que a gente tá estudando inglês, a gente tem vergonha de se comunicar, de sair, de treinar a nossa comunicação, né? De tentar falar ali com um americano. Agora criança não, criança onde chega já vai ganhando atenção, já vai se comunicando, fazendo mímica. Então, ao mesmo tempo que vocês estão nos Estados Unidos, ele acaba aprendendo inglês muito mais, né? Muito mais rápido. Eu conversei, né, com um inglês aqui nativo. Aí a gente estava conversando sobre isso. Aí entrou no assunto de criança e tal. Aí ele falou que eu ia ver a velocidade que ele aprenderia inglês. Ele falou que provavelmente ele vai até me ensinar ainda inglês na tenra idade. Como é que está sendo a tua experiência em relação às suas aulas nos Estados Unidos? Como é que está sendo estudar? Como é que está sendo essa experiência? No início, como eu disse, que eu gostaria de ter esse conhecimento, né, de culturas. E foi uma coisa que estava dentro de mim e foi realizada através dessa primeiro dia de aula, praticamente. Do segundo, terceiro, na primeira semana, foi o que eu falei, é realmente o que eu sentia dentro de mim, que eu gostaria de viver essa experiência. Foi o que foi me proporcionado. Foi uma mistura de culturas que me deixou muito, muito satisfeito, porque eles também estavam satisfeitos. E todo mundo conhecia o Brasil, aí gostaria de conversar comigo. Eu aprendi muito espanhol, porque tinha muito latino. E eles queriam aprender português, e eles me ensinavam espanhol, e eu ensinava português. E nas aulas a gente aprendia tudo em inglês. Sensacional, professor. Embora ele falava 100% inglês, né, não tinha essa questão de comunicar na nossa língua, né, que a gente tem essa zona de conforto, que é fácil, né, a gente comunicar o que a gente sabe. E ele tentava se esforçar, né, para comunicar o inglês da melhor forma que a gente entendesse. Até mesmo, às vezes, tentando copiar o nosso sotaque, né? Ele pediu uma vez para mim escrever uma palavra no quadro, eu escrevi uma que tinha acento e o C cedilha. Aí ele se espantou, falei, meu Deus, o que é isso? Essa troca de experiência é muito legal. Para você, como é que tem sido a adaptação? Quando a gente estava em Atlanta, eu acho que estava sendo um pouquinho mais fácil. Lá é muito grande, então movimentado. Então eu achei um pouquinho mais difícil. Aqui é um pouquinho mais fácil. Questão de... Por causa do meu filho, mais tranquilo. Isso é um pouquinho aqui mais fácil. Vocês já conseguiram fazer amizade nos Estados Unidos? Vocês já conseguiram colocar o inglês para jogo? Eu tava procurando alojamento, né? Airbnb, enfim, para onde ficar nos primeiros dias, para até a gente conhecer a cidade e tal. Aí foi através do Marketplace, conheci uma pessoa, né? Que ela era casada com um americano, uma brasileira, né? Casada com um americano, agradeço a ela por isso. E eu falei assim, essas pessoas não vão confiar em mim, né? Porque eu tô indo do Brasil, enfim, toda uma história. Aí foi, não, pode vir aqui, pode ficar aqui em casa, que vai dar certo. E foi para onde que a gente ficou, né? Graças a Deus foi uma recepção muito boa.
graças a Deus, ela também indicou muitas coisas lá na nossa na cidade, primeira cidade que a gente ficou, né? O esposo dela também é um americano nato, aquele americano que fica tranquilo. Aí a gente conheceu a cultura americana morando com ela. Se você souber comunicar inglês, você vai muito mais longe. Mas se você não souber e também estiver caminhando, as pessoas também vão chegar para você e vão te ajudar. Elas não vão virar as costas. Porque é sempre aquilo que eu falo. Tem pessoas que estão ali para somar, para te ajudar. Mas em todo lugar você vai ter pessoas também que vai te negar alguma coisa, ou vai te negar um atendimento, por não falar, não se comunicar, não vai entender. Mas todo lugar tem pessoas que vão te ajudar e pessoas que talvez não possam somar com você. Mas é isso, a vida que segue, faz parte da vida. A gente não pode se abater por causa das pessoas negativas. A gente tem que se atrelar com as positivas. E é isso que a gente está fazendo aqui. Se um inglês não entendeu muito bem, a gente vai para outra pessoa. Enfim, a gente vai... Eu vou me virando. A pessoa não soube, vou para outra pessoa, tento falar uma outra língua, uso às vezes o tradutor, que eu não gosto de usar. Mas é o que me salva às vezes, é o remédio. É o mal necessário. Legal isso que você falou, porque muitas pessoas têm aquela visão, né, de que os americanos, eles são muito fechados, são muito na deles, não são abertos ali, e vocês não tiveram essa experiência, né? Pelo contrário, vocês foram bem recepcionados ali por um casal de americanos, então é bem legal ter essa percepção, essa visão de vocês também, até para quem está assistindo ver que não é bem assim, né, como a gente imagina, né? Embora as culturas sejam diferentes e ao mesmo tempo parecidas em alguns aspectos, né? Os brasileiros podem até ser mais calorosos, mas não significa que você não vai ter um suporte, que você não vai conseguir fazer amizades com os americanos, por exemplo, né? Não tenha medo. Isso é que faz você não prosperar ou você não alcançar talvez o que você deseja, o que você almeja. É difícil, mas você já está colocando um medo, um receio dentro de você. Então não faça isso. É o que desde criança eu sempre mantinha essa chama dentro de mim. Não tenha medo, vai que vai dar certo. Sempre pensando pelo lado certo. Porque o errado pode dar, pode, mas se der certo, é a experiência, é a vivência. E é isso que eu tô vivenciando isso aqui. E chegaram a passar algum perrengue aí nos Estados Unidos nesse tempo que vocês estão aí ou ainda não? Eu tive que comprar um carro. A gente fez o test drive, ok. Fiz o pagamento a ele. Aqui eu vivenciei a prática americana na raiz. E ok, me deu a transferência aqui, sem burocracia nenhuma, realmente. Isso não existe. Eu saí com o carro no mesmo dia e fui emplacar o carro. Aí eles me falaram que eu tinha que ter um endereço, alguma coisa do tipo. Aí beleza, consegui o endereço, fui lá. Eles falaram que eu ia ter que ter um seguro. Foram situações que as pessoas, né, me traziam, até mesmo do órgão, com informações distorcidas. Eu ficava na situação de vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Resumindo, o que eles me exigiram, não precisou de nada disso. Fui em outro órgão do governo, aí ele falou assim, não, você precisa só tirar a carteira. Aí eu falei, o que eu preciso? Você precisa aqui me dar o seu I-20 aqui, sua ficha e tal, seu passaporte que vai tirar. Ela fez todo o exame de vista, tirou foto, paguei $10 para tirar a carteira. E ela falou assim, pode fazer, você quer fazer em inglês ou espanhol? Eu falei, o que me der aí, minha senhora, que eu domino. Aí ela colocou lá para mim fazer a prova, fui aprovado de primeira. Falei, meu Deus do céu, sem estudar nenhuma legislação, mas graças a Deus deu certo. E no outro dia, já foi marcado para mim poder fazer a prova prática de trânsito. E tinha que ter um instrutor, né, uma pessoa habilitada para me ser responsável por mim. E para mim conseguir, que eu não conhecia ninguém. Aí eu entrei nos grupos, aí eu fui conversando com alguém, aí graças a Deus, 10 minutos lá para mim fazer a prova, o rapaz chegou lá, falou, não, eu vou fazer aqui com você. Aí ele se apresentou lá, deu o documento, e eu fiz a prova de trânsito, graças a Deus também fui aprovado. Tudo em inglês. Era perguntando em inglês, a baliza, enfim. Eu falei, graças a Deus, foi Deus que me guiou. Então, meu inglês não tá tão ruim assim. Mais uma vez aí, a prova, né, de que os americanos, eles não são tão fechados assim, né? É possível fazer amizades, é possível enxergar coisas boas, né, uns nos outros. Então, é muito legal que vocês tenham tido essa experiência também. E agora, eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque eu quero entender um pouquinho da percepção de vocês, mas
Se vocês pudessem dar um conselho para quem está assistindo e quer estudar nos Estados Unidos, mas ainda não deu esse primeiro passo, o que vocês diriam? Como eu disse anteriormente, não tenha medo. Isso tem que partir de você, né? Eu quero, por que eu não posso conseguir? Um exemplo mesmo, quem me conhece, né? Quem sabe de onde eu vim, lá do interior, eu não imaginaria estar aqui nos Estados Unidos, né? Ou estar fazendo o que eu estou fazendo. Isso já é uma grande vitória para mim. Então, foi essa questão de não ter medo, de estar sempre fazendo as coisas do mais certo possível, né? Andando também com pessoas boas, buscando o conhecimento, buscando alguma coisa que você não sabe. Hoje a internet está aí, tem chat GPT hoje. Hoje você pesquisa ali, pergunta, já tá na sua mão. Mas é não ter medo e ter pessoas boas. Eu pesquisei, graças a Deus veio o Oliver, o Chris, foram os vídeos que eu estava precisando, né? Não faça também coisas afobadas, não queira atropelar o processo, né? Faça as coisas como deve ser feito, não precisa ter pressa, que as coisas vêm no momento certo. Pode talvez não ser no seu, mas ela vai chegar para você. Então, como eu conheci a Move através desses vídeos, dessa pesquisa que eu estava fazendo, você também pode fazer, né? Você tô com dúvida, pesquisa mais vezes, entre em contato, converse com as pessoas, não tenha medo disso. Como eu disse, o não você já tem, é fato. Mas você pode conversar com as pessoas que, através de uma conversa, ou até mesmo de uma negativa, vai te abrir portas para outra situação, vai te clarear a mente, o pensamento, o direcionamento vai ser feito, vai ser excelente. Você vai ter uma oportunidade que você talvez pensa que não, mas a gente é capaz de tudo, a gente é capaz de conseguir tudo. Basta ter até mesmo o planejamento e a coragem e a vontade e não ter medo de enfrentar o desconhecido, que é essa questão mesmo do visto, enfim. Você não sabe? Busque conhecimento com quem sabe, que dali vai ter um direcionamento que vai ser talvez o que você deseja, estar nessa pequena ou singela conversa com alguém. Cara, perfeito. Depois disso, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada para quem está assistindo. Ronan, Laine, eu quero agradecer demais vocês por terem topado esse bate-papo. Olhando para a história de vocês, dá para ver que essa mudança, né, foi muito mais do que estudar inglês nos Estados Unidos, né? Foi sobre coragem, planejamento e uma grande transformação como família, né? Cada etapa desse processo trouxe desafios, desde a preparação até o momento decisivo ali da entrevista consular, que a gente diz decisivo, mas esse é só o primeiro passo, porque agora vocês estão aí, estão vivendo essa experiência na prática, se adaptando, estudando, começando a construir essa nova fase, e isso é demais. Vocês são a prova de que com estratégia, dedicação, dá para fazer esse sonho acontecer, e em breve eu quero bater um papo novo com vocês para vocês me contarem como é que tá essa adaptação. Fechou? Combinado, porque a mesma ajuda que a gente teve da Move como parceiro, eu acredito que quem está nessa dúvida, ou eu não sei por onde ir, já sabe. A Move pode ajudar, pode contar com eles, que foi praticamente a gente tem uma amizade, né? Não é só uma empresa, mas sim uma amizade que a gente está criando, que a gente criou, e que é essência, é essencial da empresa, que eu vi que eles querem ajudar. Não é de qualquer forma, só quer saber de ganhar o dinheiro dali da pessoa, mas sim de realmente ter um propósito de ajudar as pessoas a atingirem os objetivos. Eu acho que daqui para frente só sucesso. Valeu demais por esse feedback, e para quem está assistindo agora e quer aumentar as suas chances de conquistar o teu visto de estudante, saiba que na Move a gente tem a mentoria mais completa do Brasil e está preparada para te ajudar. Aqui na Move a gente te auxilia em cada etapa da aplicação, desde a escolha da instituição até o preenchimento dos formulários, ao pagamento das taxas como a 10.160, o I-20 e a taxa Service, além da preparação completa para a entrevista. Os nossos clientes, eles parabenizam demais o nosso modelo de preparação, porque ele é o mais completo do mercado, com o Visa Manager te acompanhando do início ao fim, segurando sua mão, tirando as suas dúvidas, te ajudando a contar a sua história da melhor maneira na entrevista. Então, se você quer saber mais sobre como a gente pode te ajudar a conquistar o seu visto, clica aqui no link da descrição, fala com um dos nossos especialistas. E uma das dúvidas que a gente mais recebe aqui no canal é sobre o tempo do processo de visto americano. No vídeo que está aparecendo aqui na tela, a gente explica tudo em detalhes para você entender cada etapa, desde a solicitação
até a aprovação. Então clica aqui, vem conferir e até mais.